tá gravando ali. Calma aí. Posso? Uhum. 6 e ônibus. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Petit Gâteau. Hoje, né, ao contrário, porque essa criatura me fez, que meu ombro... Muito Você tá achando muito gente. ombruda. Eu sou ombrudo. É, aí eu o que fico aí O que falta na esmagado. cabeça sobra no ombro. Não veio pra cabeça, foi pros lados aqui. Mas eu já falei, né? Inclusive, eu acho que eu já falei isso até em algum episódio, que pessoas com ascendente em aquário são ombrudas. Em cabecinha. Cabecinha não, porque eu sou ascendente aquário, eu não tenho cabecinha. Você é cabeção. Mas eu já li que tem ombros largos, é uma característica de pessoas que têm ascendente aquário. Olha e eu aqui, tenho, parece e essa gay um boneco também. de Olinda, cara. Mas então, aqui comigo, vocês que estão assistindo ao podcast já estão vendo a cara dessa pessoa, mas quem não está, já deve também ter reconhecido a voz. Daniel Carrarini está aqui de Muito novo com a gente. muito obrigado. Tinha que ser prazer. você. Por quê? Por que tinha que ser? Tinha que ser você pro tema de hoje. Ah. Porque, assim, você sabe que a gente... Aquele Daniel ia dizer assim, a gente vai sair canceladíssimos, mas não porque a gente não tem público pra ser cancelado. Mas vai que um dia a gente tenha. tiver, Pois é, se um dia a gente for buscar famoso, e vão achar nossas merdas. se acharem que a esse gente vídeo falou. aqui, a gente fazer uma harmonização facial, mudar de cara. Mudar de nome, fugir Mudar de nome, de país. acabou. Mas por quê? O tema de hoje é meios de transporte público. E aí, né? tinha que ser você, porque é impressionante a quantidade, assim, de vezes, se não todos os dias, que a gente se troca mensagem dentro de ônibus, dentro de metrô. E sempre começa assim, Daniel, você tinha que estar aqui. Uber. Você tinha que estar aqui porque aconteceu e tal coisa, tem tal e tal pessoa, não sei o quê. Sempre. E sempre uma merda, né? É sempre alguma merda. Nunca vai ter nada bom dentro de um meio de transporte público. Mas aí que tá. Nunca vai ter nada de bom dentro de meio de transporte público. Mas existe alguma coisa no meio de transporte público que você goste? E depois eu vou dizer por que eu tô fazendo essa pergunta. Se existe alguma coisa no transporte público, que você, geral... que você gosta, tipo assim, eu vou pegar... legal, vou pegar um metrô, vou pegar ônibus. Tem alguma coisa assim, tipo, Cara, eu vou te falar, eu gosto do metrô, sabia? Eu detesto ônibus, já tem anos que eu não pego ônibus, gente. Chique. Muito tempo, assim, tipo, eu tinha carro também, não gostava muito, não gosto muito de dirigir, de ter que achar vaga, de... Aí eu vendi meu carro pra ficar andando de Uber. Não compensa ter carro, né? Não compensa que, assim, o carro ele é bom quando ele tá nos primeiros anos, assim, quando você compra ele zero, e aí nos 2, 3 primeiros anos ele fica super bem. Depois é sempre uma peça que tu tem que trocar, é sempre um problema, um caralho de um problema que leva a outro problema, e que você vive no mecânico, aí tem que troca de óleo, aí troca pneu, aí troca isso, aí troca aquilo. Porra, é sempre um gasto, é sempre um desgaste. E assim, eu não usava carro pra ganhar dinheiro, não fazia Uber, não fazia 99. Então eu tava só gastando. E eu fiz uns cálculos assim, pensei, porra, dinheiro que eu tô gastando aqui, eu vou gastar menos pegando Uber, porque assim, se eu começar a pegar muito Uber, a 99, a Uber vão começar a me dar descontos, né? Se eu começar a pegar muito carro de aplicativo. E é o que acontece, às vezes eu pego o carro até de graça, tipo, já peguei da casa da Giane. Já andou de moto, Uber moto? Então, tô começando a andar agora. Eu sempre tive muito medo de moto. Te falei, né? Cuidado pra não pegar piolho com esses capacetes. Não, então, tem Conheço isso casos também. de pessoas Os que pegam piolho com capacetes são Uber podres, né? Tem esse problema também, esse agravante. Mas assim, eu tô voltando a pegar agora, porque é bem mais barato. Eu tenho, às vezes, algumas corridas gratuitas, assim, pela Uber. Não, tem vezes que eu simulo, assim, eu não simulo, né? Mas eu boto lá a Uber pra procurar e ele dá o preço da Uber Moto. Cara, teve uma vez que era assim, centavos. Não chegou a R$1 a corrida. Não, teve eu uma acho vez... que era promoção assim, de você pegar a primeira vez, a moto, alguma coisa. Mas centavos, tipo assim, não, foi muito tentador. algumas vezes mas pra mim tava lá 0,00. Tipo, pagar nada. De graça. Eu tenho medo. E aí, assim, eu sempre tive medo, mas eu tô começando a quebrar esse medo, indo, por exemplo, pra bem perto, tipo, menos de 1 quilômetro, 1 quilômetro, por aí. Eu sempre tive mas, medo assim, de corridas moto. longas eu não faço em moto. Eu acho assim, se eu conhecesse alguém que tivesse uma moto, eu diria pra pessoa, me leva, dá uma volta comigo no quarteirão.
A minha primeira vez de moto, eu pegar logo um Uber, que eu não sei quem é a pessoa, vai que é um maluco. Tu nunca andou corre. de moto? Nunca na vida. Que isso, cara? Na vida. Eu tinha um primo que era motoqueiro, assim, eu era criança, tem muitos anos isso. E eu lembro, eu sempre fui uma criança muito medrosa, né, gente? E eu tinha pais, e quando eu digo pais, eu estou falando mãe, exclusivamente, que assim, a minha mãe era aquela do tipo assim, sabe quando o filho diz assim, ai mãe, não vou que eu tô com medo? Tem mãe que diz, não menino, vai sim pra aprender. A minha mãe dizia, não meu filho, então não vai, fica aqui, melhor não. Eu tinha um primo motoqueiro e eu lembro que eu e meus outros 3 primos, ele era bem mais velho e eu tinha mais 3, a minha irmã e mais 2 primos que era da mesma faixa etária que a gente era bem criança em comparação a ele. Eu lembro uma vez que ele tava com moto, ele falou assim, vem, eu levo vocês, a gente dá uma volta no quarteirão. Minha irmã foi, minha prima foi, meu primo foi, eu não fui, eu tive medo. Então assim, agora, aos 38 anos, eu vou, sabe, tipo, pra quê? Se eu conhecesse alguém, tivesse algum amigo, eu pediria pra dar uma voltinha. A primeira vez que eu andei de moto foi pilotando mesmo a moto, né? E eu caí. Eu não ando de bicicleta, Eu caí gente. numa esquina, cara. Eu caí numa esquina. Eu tinha acabado de falar com um amigão meu, assim. E aí eu vi uma senhora atravessando a rua, uma velha. Vinha um caminhão. Que por sinal talvez seja um caminhão uma pauta de entrega. Hoje, e aí eu fiquei sem saber pra onde ir. E aí tinha areia, assim, na rua. E aí eu derrapei ali. Senão fudi o joelho. Você atropelaria a senhora. Atropelaria a senhora porque já viveu mais e deixaria a criança viva. Que conhece esse meme, né? Que o cara pergunta assim, é tipo uma autoescola, e o cara pergunta pra quem tá se formando lá, você tá na rua e tem um sinal, o sinal tá aberto e tá na faixa tá aberto para você, né? E na faixa de pedestres tem uma senhora e uma criança atravessando. O que você faz? Aí o cara fala, eu atropelo a senhora, porque a criança já viveu mais. Aí o cara, não, porra, você para o carro. A criança viveu não, porque a senhora já viveu mais, a criança ainda não. Mas enfim, por que eu te perguntei isso de você gostar de meio de transporte público? Eu odeio, gente, eu odeio. O metrô, você falou, eu gosto do metrô. Eu não sei dizer se eu gosto ou não do metrô, mas... Eu gosto do metrô que não seja em horário de pico. Mas sempre tá cheio, né? Assim, eu tenho reparado... Não, depende. Eu não sei, mas eu tenho reparado horário, por exemplo, à tarde, ele fica muito vazio, às vezes eu consigo ir sentado, tipo... Mas independente da direção que você vai... Independente, à tarde que eu digo Cara, eu dou azar, hora... porque tá sempre cheio, não digo que tá sempre lotado, mas tá sempre cheio. Agora, quando eu tô... E aí que tá o meu problema. Eu acho que eu vou já fazer uma conclusão aqui, que eu poderia fazer no final do episódio, mas, enfim, já tá me vindo isso na cabeça. Eu acho que eu não tenho ódio do meio de transporte. Eu tenho ódio do ser humano. É o ser humano que complica a minha vida, entendeu? O meio de transporte, né, ali... Tanto que se tiver vazio, a gente vai achar maravilhoso. ótimo. Mas se tiver vazio, mas no ônibus, não. Aí no ônibus eu acho que é uma coisa mais específica pro ônibus. Você fica apreensivo. Eu odeio o ônibus. O metrô é por isso que eu digo, que eu não sei dizer se é o meu ódio maior pelo ser humano ou pelo meio de transporte. Já pegou o metrô totalmente vazio? Já. Também já. Mas sempre assim, tipo, altas horas. Sinistro, né? E já peguei metrô absurdamente abarrotado. Também. Que eu desci porque eu tava tendo crise de ansiedade, assim. Mas, por que o negócio, né, que eu falei, de você gostar e tal? Porque eu conheço pessoas que me dizem que gostam de andar de ônibus. E quando eu pergunto, gente, por quê? A pessoa fala pra mim, porque eu fico pensando na vida, eu fico olhando a paisagem do Rio de Janeiro do lado de fora, coisa que no metrô eu não posso fazer. Mas você tem várias outras situações e lugares pra você pensar e refletir na vida, entendeu? Como é que você vai pensar e refletir na vida dentro de um ônibus? E o ônibus fornece situações... vai balançando. Outras situações péssimas, né? Que é isso que você falou, é a apreensão de entrar alguém te assaltar, porque a gente tá no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, a gente tá no Rio de Janeiro. Então aqui, eu não ando de ônibus por conta disso, inclusive. Sou meio traumatizado, assim, comigo nunca aconteceu nada, mas já vi acontecer. E aí isso me traumatizou e eu não pego mais ônibus. Comigo nunca aconteceu. Eu só pego ônibus, assim, de viagem, né? Quando eu vou viajar pra algum lugar.
Mas assim, fora isso, nem sei mais como é que anda de ônibus aqui. Tem gente que sabe todos os ônibus, né? Eu nunca soube Qual também. que você pega? Pega o 679, que ele vai passar que vai ali. passar, Não, aqui você pega o 711. Não, ainda mais depois, né? Tem já algum tempinho, mas não tem também tanto tempo assim, que tem os pontos certos, né? Tipo, BRS, 1, 2, e aí 3, tem 4, sei lá lá. escrito, né? Sei lá onde é que passa, onde é que para, qual é o ponto de um, qual é o ponto do outro, porque às vezes não tá nem sinalizado, entendeu? E as pessoas Tu sabem. sabia que tem até aplicativo? O Léo tem aplicativo dizendo que a hora que o ônibus vai passar, se ele tá vindo, se... Eu entro no Google, eu usava o Movit, mas o Movit nunca dava certo comigo. Ele tem O Júlio ama o qual Movit. Aí agora eu uso o Google, que às vezes o Google dá até assim, diz até se o ônibus tá vazio, se tá cheio, se... O Google? Google. É mesmo? Caramba. E a gente que usa, você, por exemplo, eu usando, né? Aí quando eu entro no ônibus, aí eu boto, né? O itinerário, eu digo que eu tô dentro daquele ônibus e ele vai dando o caminho pra eu saber onde eu tenho que passar. Dica. E aí ele vai perguntando, como está esse ônibus? Não sei o quê, tem lugar especial pra mulher? Esse ônibus como está é que tá fudido, o clima? Como é que tá abarrotado, acabou de ser assaltado. Como é que tá o clima, né? Se tá ar-condicionado ligado, não sei o quê. E aí eu vou e preencho, assim, né? Porque isso pode facilitar a vida dos outros. Ah, legal. Mas, o que eu tava falando? Ah, tá. Que eu conheço pessoas que dizem que gostam de andar de ônibus e não sei o quê. E aí eu fico me perguntando, cara, como é que pode você gostar? Porque, beleza, realmente, se você pega um ônibus legal, com ar-condicionado, tudo bonitinho, um ônibus novinho, vazio, você consegue relaxar, ver a paisagem, tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Mas na maioria das vezes não é isso. A maioria das vezes é um ônibus completamente caquético. Às vezes o ar-condicionado não tá funcionando. E às vezes que tá pingando. E aí o banco tá molhado. Ou você não pode sentar na janela porque pinga em cima de você. São pessoas que entram, e a gente vai falar também disso hoje, que são os tipos de passageiro, né? Tem as pessoas que entram falando alto, que fica falando alto no telefone a viagem inteira, que fica vendo vídeo a viagem inteira, fica conversando. Cara, é impossível. Aí eu, que tô sempre, sei lá, com um livro na minha mochila, eu não tenho como ler. Eu consigo ler em ônibus. Não é o movimento que vai me fazer não gostar de ler. Eu consigo. Mas eu preciso ter o mínimo, assim, de silêncio. Ah, Daniel, você tá no meio de transporte público, você não pode exigir isso, quer conforto, pega um Uber. Cara, as pessoas são muito sem noção. Eu não tô interessado, você pode falar no telefone, entendeu? Tipo, sei lá, eu quando me ligo, eu preciso atender, eu atendo assim, tipo, com ódio primeiro, porque por conta de assalto, eu não gosto de pegar o celular dentro do ônibus. E quando eu faço, eu digo, cara, olha, tô no ônibus rapidinho, não tem como falar agora. Ou se a pessoa liga pro WhatsApp, eu mando mensagem no WhatsApp, enfim. Eu penso nas pessoas que eu posso estar incomodando, entendeu? Eu uso meu fone, se o meu fone não tá carregado... Eu não posso velho agora, porque o ônibus tá cheio. Pois é. Se o meu fone de ouvido não tá carregado, cara, eu fico com todo o ódio do mundo. Mas eu não vou ficar ouvindo música no ouvido, assim, com o celular pra poder atrapalhar os outros. Então, assim, se eu tenho essa preocupação com a vida em sociedade, eu exijo que as pessoas sejam da mesma forma que eu, entendeu? Só que as pessoas não são. As pessoas não estão nem aí. Estão pouco se fudendo pra isso. Mas, assim... tirando todas essas questões, aí vou botar a pergunta para você. Tem alguma coisa que você acha, fora a mobilidade, né? Tem alguma coisa que você acha minimamente agradável? O preço, né? Tipo, eu penso muito nisso. Eu sou uma pessoa, mesmo quando eu tô com dinheiro, eu sou bastante econômico. Pão duro, mão de vaca, sou mesmo, e comigo mesmo. Com o transporte público você é. Eu sou. Com outras coisas você não é, não. Porra, sei lá, eu vejo, a gente às vezes tá ali na Sans Penha pra vir aqui pra casa. Porra, às vezes o Uber tá R$15. Eu posso pagar R$4,70 no ônibus, sabe? Ou andar. Ou andar não, que da Tijuca até aqui, eu já andei. Cara, mas, eu gosto muito de andar, então tempo. Já poupei muito. Assim, meus meios de transporte, você sabe disso. Principais são metrô e Uber. Mas eu ando muito, eu também, assim, eu ando muito. Papo de, são 2 quilômetros, você vai andar muito. 2 quilômetros pra mim não é nada. Tipo... Mas a gente precisa estar com tempo, né? Pra poder andar e tal. Mas o que eu posso fazer andando, eu também faço. Mas assim, primeiro ponto positivo é o preço. É a primeira coisa que eu penso. Tipo, toda terça-feira, por exemplo, eu não gosto de pegar o ônibus à noite. Toda terça-feira, eu e Júlia, a gente trabalha em Botafogo, a gente sai 8h30, acaba a nossa aula, a gente tem que vir pra cá.
Aí o que acontece? Existe um ônibus de integração, a gente anda de metrô praticamente para todos os lugares, e Botafogo é um lugar que, né, tem metrô ali. Só que a gente mora no Grajaú, aqui não tem metrô. Então a gente tem que pegar um ônibus que faz integração com o metrô e tal. Só que na volta, quando a gente sai, tipo, quase 9 horas de Botafogo, esse ônibus da integração, ele não faz... Gente, o tema de hoje é pobre, né? Ônibus, pegar a integração do metrô. Mas enfim, gente, é a minha realidade. A tarde da noite não tem mais esse ônibus da integração. Então, mesmo a gente vindo de metrô, quando a gente desce do metrô na Tijuca, a gente tem que pegar outro ônibus. E acaba ficando mais caro, porque a gente, em vez de pagar só 7 e pouco do metrô, que já é absurdo, a gente tem que pagar mais R$4 e pouco de ônibus e fica caro. Aí eu penso, cara, vamos botar aí, arredondando para R$8, com mais 5 do ônibus, 8, 9, 10, 11, 12, R$13. Eu podendo gastar R$4,50, eu vou gastar R$13, sabe? E aí eu vejo o preço do Uber, tá mais de R$30 de Botafogo até aqui. Podendo pagar 4 e pouco, eu vou pagar 30? Não vou, sabe? Aí eu vou pro ponto, pego o ônibus. É só um ônibus que eu pego. Cara, eu tenho preguiça de pegar ônibus. Preguiça de ficar no ponto. Pra mim, a pior parte é ficar no ponto esperando, dar sinal. Mas depende do ônibus também. O cúmulo da pobreza, correr atrás do ônibus. Nunca corro. Para não dizer que nunca corria, só assim, em alguma situação mega, hiper, ultra atrasado. Porque eu sou daqueles que eu perco o ônibus, mas eu não corro atrás. Porque eu tenho a minha dignidade. É melhor chegar atrasado do que correr atrás de ônibus. Chique, e a pessoa que corre no metrô sem necessidade alguma? A galera que... Aqui tem uma estação, Botafogo, que ela chega o metrô que vai sentido Pavuna vazio, né? Ou chega cheio de pessoas que vêm da Zona Sul. E aí, tanto para entrar quanto para sair, as pessoas saem... Eu acho que aquilo virou uma diversão pra eles. A diversão delas. Porque assim, elas saem se engalfinhando, se degladiando, estapeando, se empurrando. Cara, eu mesmo já fui empurrado. E o meu sonho é ver alguém se estabacando. Eu já vi. Eu mesmo vi. Já quase me estabaquei. O cara pisou no meu tênis, o outro me empurrou, quase perdi o tênis. Gente. E eu nem ia descer ali. Não, você percebe que é um jogo pra elas, que quando elas conseguem sentar, elas riem, elas estão felizes. Aquela situação que pra mim, que se eu tivesse que vivenciar aquilo, graças a Deus eu não tenho, já tive, hoje não mais, que vivenciar aquilo todos os dias, gente, eu ia vivenciar aquilo com ódio. Elas vivenciam como uma coisa assim muito feliz. É brincadeira. Caralho, consegui um lugar, sentei. É um jogo. E tanto sentar é uma grande sair conquista. Também ali em Botafogo, elas saem correndo, né? Aí tu acha que é pra dar a volta, pegar o outro metrô que tá vindo. Porra nenhuma. Ou então pra pegar o ônibus da integração lá fora, não é. Tipo, eu já vi vários que saem correndo, empurrando, um desespero danado. Quando eu chego lá em cima, estão os filha da puta fumando, conversando. Pariu. Era só pra correr mesmo. É um esporte. Porque não deve ter muita diversão na vida, né? Não deve. Aí usa ali. Aí usa aquele momento. Até pra extravasar assim mesmo, né? Tipo, vou empurrar. Pra ter uma... Outro dia derrubaram uma velha no chão. A velha quase foi de F, que ela quase caiu pro lado. Foi de F? Quase. Foi de arrasta. Cara, tipo, a velha caiu, cara. Por maior ignorância. Aí um deles Mas a velha era culpada? Não, ela tava saindo, igual todo mundo, só que empurraram a velha. Eu só vi aquela saia assim, ó, aquela saia de evangélica, fazendo assim, ó. E ela... A velha sendo arremessada. Não, é porque vem tantas imagens na minha cabeça. É porque, assim, eu morei anos da minha vida, tipo, desde sempre, até os 30 anos, eu morei num bairro chamado Vila Cosmos, que ficava perto da estação de Vicente de Carvalho, do metrô, que é a linha 2. Linha 2? Eu não sei, nunca. É a linha verde lá, a que vai pra Pavuna. A que vai pra Pavuna é 2. É a 2. E aí a gente tinha, na época, não existia nem a integração, a correspondência com Botafogo. A gente tinha que ir até Estácio, e na Estácio pegar a linha 1, sentido centro, Quem Zona não mora Sul. no Rio não tá entendendo. Não tá entendendo nada. Mas enfim, e aí, o que acontece? Eu estudei no centro do meu ensino médio inteiro. Estudava na Rua Uruguaiana, então eu pegava o metrô em Vicente de Carvalho, tinha que ir até Estácio, isso tipo 6 da manhã, e na Estácio pegar o outro metrô em direção ao centro para descer na Uruguaiana e ir para a escola. Então era todos os dias esse trajeto. E o metrô que vem da Pavuna às 6 da manhã, Pavuna é um bairro? É Baixada Fluminense. E assim, o metrô de lá vem, gente, completamente atochado. E de Vicente de Carvalho até Uruguaiana, eu lembro que eram 9 estações. Ele já chegava em Vicente de Carvalho
uma lata de sardinha. É. E ainda ia pegando mais pessoas até a Uhum. Uruguaiana. Só no Estácio, né, que todo mundo saía, porque era obrigado, mas todo mundo entrava de novo no outro para poder ir pro centro, que era onde a maioria das pessoas ia. Então, assim, eu chegava na escola amassado, trabalho de cartolina, não tinha como fazer, porque não tinha como chegar um negócio, um trabalho bonitinho, assim. Uhum. Era tudo fodido. Eu chegava suado, chegava todo amassado. Então, assim, era um verdadeiro inferno. Quando eu me livrei da linha 2 na minha vida... E maquete? Não, maquete Só aí entrar eu... com a maquete na linha 2? Não tinha como. Ia Eu ia chegar ter que ir só de os táxi. cacos, Eu ia assim. ter que ir de táxi, porque nessa época nem Uber tinha. É. Então, assim, eu já vivenciei isso. Eu não sou o tipo de pessoa que fala mal porque é privilegiado e, você não conhece. Não, eu conheço a realidade, sim, de metrô às 6 da manhã, sentido Pavuna. Eu sei como é que é essa merda. Horrível. Então, eu acho que agora que eu me livrei Sentido Pavuna, disso... não, né? Vindo da Pavuna. Agora que eu meio que me livrei disso, quando eu me vejo novamente nessa situação, me sobe, eu acho que além do ódio momentâneo, me sobe a lembrança dessa época que era horrível, assim. E eu sou uma pessoa mal-humorada, eu sou ranzinza, eu sou fico xingando, tudo pra mim é um grande ódio. Sei lá, eu acho que isso me dá um gatilho que eu fico assim, possesso, sabe? Esse é um assunto, por isso que eu digo que eu falei que a gente pode sair cancelado hoje, porque esse episódio é um grande desabafo pra mim. Porque, Daniel, sem brincadeira, e você me conhece, muitas coisas me irritam, né? Muitas coisas me irritam. Só que, e eu acredito que você há de convir comigo, que a maioria das coisas que me irrita são engraçadas. Concorda comigo? Agora, meio de transporte público, aí é ódio mesmo. Não é tipo, eu odeio e tô falando isso pra exagerar e ser mas engraçado. tem coisas que são, uma assim, raiva. bizarras mesmo. Falando em idosos. Eu falei que idoso ia ser uma grande pauta hoje. Falando em idosos. Porra, aqui na Tijuca... É um bairro muito idoso. Cara, e elas acham... É porque, assim, tem um bairro aqui chamado Tijuca, que é um bairro, assim, meio metido, entendeu? É aqui perto, é um bairro vizinho aqui. Inclusive, eu estava lá agora. E tem muitas idosas que eu não sei o que passa na cabeça delas, que elas acham que elas têm preferência em tudo na vida. Só que, assim, o metrô é uma parada que é lei da física, e o próprio metrô fica explicando isso o tempo todo. Primeiro, as pessoas saem, depois as pessoas entram, porque não tem como as pessoas saírem com as outras entrando. Só que essas idosas da Uruguai, da estação Uruguai, elas acham que elas têm que entrar e depois o filho da puta que não consegue elas sair, estão sempre que com a se razão. foda. Cara, e aí era sempre isso. E sempre na estação Uruguai tá cheio de idosa, não sei porquê, querendo entrar antes da gente sair. E aí teve um dia que eu parei assim de frente pra uma idosa, né, toda emperequetada, com as unhas desse tamanho, uns anéisões. Socialite da Aí Tijuca. parei em frente a ela e ficou naquele impasse assim. Sabe o que ela fez? Vocês não vão acreditar. Ela com aquela mãozinha dela, velha, cheia de anéis, meteu no meu peito assim, ó. Pá! Eu senti o anel no meu externo aqui. Cara, chegou a estalar. Viado, o que você fez? Cara, eu não Eu aguentei. ia dar um berro com essa velha. Eu procuro ser sempre muito educado, mas nesse dia eu não aguentei. As palavras escapuliram da minha boca. A sua humanidade Cara, veio quando ela toda pra bateu fora. assim, ela falou assim, mal educado. Aí eu falei... Gente, eu não posso vivenciar mal isso. educado? Mal educado é a senhora, além de mal educado é burra. Porque não sabe que primeiro as pessoas têm que sair para depois as pessoas têm que entrar. Isso nas alturas, assim. Sim, que aí a gente aproveita pra... Não sabe que primeiro as pessoas saem para depois as pessoas entrarem. Não, o metrô tá avisando isso o tempo todo. Nem tudo é preferência da senhora, não, minha senhora. Aí... Ainda assim tu é educado. Ainda assim fui educado. Porque as pessoas... na hora que eu o só ódio chamei vem... ela de burra. Imagina, tá maluca, sua velha? Imagina. Mas foi... Eu estourei, assim. E ainda... Aí as pessoas, algumas me aplaudiram. Eu seria justiça! Justiça! Mas no final eu fiz algum xingamento também. Não sei se eu mandei ela tomar no cu, alguma coisa assim. Vai tomar no cu. Vai pra casa. Mas sabe o que é engraçado? Você sabe que eu, né... Eu tô procurando palavras, gente. Eu também, eu tô pra me ser cancelado segurando o mínimo muito. possível. Mas você sabe que eu tenho grandes queixas com relação a pessoas idosas na rua e meio de transporte público. Mas você sabe que nesse caso, eu nunca atribuí isso às senhoras.
eu atribuo isso à maioria das pessoas. Não, sim. Cara, a maioria das Eu tô pessoas, falando independente da idade especificamente da Estação Uruguai. Da Estação Uruguai, que eu não sei porquê, sempre tem uma senhora que ela acha que ela é dona de tudo, da porra toda, assim. E é uma senhora sempre muito emperequetada. Cara, sempre não tem muito tempo que viralizou no TikTok, no Instagram, uma discussão de uma menina com uma senhora, que era assim, a senhora, ela queria sentar no lugar da menina, sendo que tinha outros lugares vagos. Ah, sim. Mas ela queria aquele. Ela queria aquele, que nem era preferencial. Ok, Não que hoje não existe existe mais, mais isso. Mas tem ainda o lugar lá com aquela etiquetinha Sim. e os outros lugares, né, para as outras pessoas. A menina não estava num lugar dito preferencial e tinha lugares vagos no metrô. E a velha queria sentar naquele. Queria sentar naquele. Eu sei que ela fez vídeo reclamando, ela filmou na hora, e várias pessoas no metrô estavam a favor dela, que não sei o quê. E aí depois... Eu tô me perguntando se é a mesma velha que coisou contigo, porque é aqui na Tijuca. Eu lembro que era até na Estação São Espenha. Capaz. E depois, eu vi pelo menos mais umas 2 pessoas no TikTok que encontraram a mesma velha pela Tijuca, também arrumando confusão dentro do metrô. Gente. Então, assim, pode ser ela. E aí, no caso, assim, nitidamente era uma velha maluca, tá, gente? Essa não parecia muito doida, não, mas parecia abusada, assim, muito abusada. Que isso, acho que. E o contrário também, eu já te contei, né, que eu presenciei, né? Tinha uma senhora em pé e uma menina levantou, uma moça levantou e falou: senta aqui, senhora. A senhora: não, minha filha, não vou sentar, eu já vou descer daqui a 2 estações. Não, a senhora vai sentar você sim. me contou. Aí a senhora: não, eu não vou sentar, eu não quero sentar. Aí ela: vai sentar sim, porque depois vocês ficam reclamando que a gente não dá lugar. Ela: mas minha filha, eu não te pedi lugar, eu não quero sentar. Aí todo mundo: senta aí, pô, deixa a senhora. Aí já levantou um outro: então senta aqui, senhora. A senhora: mas meu Deus, eu não quero sentar, eu vou descer. Aí aquilo também, me revoltando, sabe? A pessoa que meio que tá um pouco distante no mesmo vagão, não tá entendendo. Não tá entendendo, aí acha que é o quê? Alguém não quis ceder lugar pra senhora. E a menina começou a entrar numa com ela, porque a velha não queria sentar. Aí eu falei: cara... ela não quer. Deixa a pessoa. Aí, tipo, ela ainda insistiu mais um pouco. E a senhora: não, não vou sentar. Aí a senhora ainda olhou pra mim e fez assim: meu Deus, eu fiz assim, tipo... Porra, não tem o que bizarro. fazer, que pessoa maluca. Que pessoa doida. Cara, meio de transporte assim tu vê... É porque é ali que a gente tem contato com as pessoas, né? Tipo, sei lá, eu vou pro trabalho. Aí no meu trabalho, eu já sei todo mundo que eu vou encontrar. Eu vou pra faculdade, eu já sei todo mundo que eu vou encontrar. Agora, o meio de transporte é quando você tá ali com o resto da humanidade. E aí é ali que você vê como que as pessoas são podres. Cara, eu pego muito metrô em horário de pico, né? Às vezes eu não tenho alternativa, eu tenho que pegar. Sim. Que aí, pra ir de um trabalho pra outro, eu tenho que pegar. E, cara, eu vejo cada coisa nesse horário. Tipo, eu te falei, né? Que teve um cara que fez... Mal ele entrou no metrô lotado, parecendo uma lata de sardinha. Ele faz uma ligação pra mulher dele, de vídeo, e começa a falar com ela assim, né? Amor, não sei o quê. E alto, assim. Aí tem uma hora que ele pede pra ver a filhinha dele, uma criança de uns 3 anos, por aí. E aí ele vira a câmera pro pessoal e fala: dá tchau pro pessoal. Gente. Pessoas que ele nunca viu na vida. Gente, como é que dá tchau pro pessoal, né, aí, cara? Ó. Aí, minha filhinha, gente. Como é que pode? E a maioria das pessoas, cara, Daniel, qual foi a reação? Algumas deram tchau pra criança, outras ficaram assim, meio que achando surreal, tipo eu, né? E foi isso. Eu acho incrível, assim, eu acho incrível no sentido de inacreditável, assim, tipo, eu acho isso muito bizarro. É bizarro. Eu acho muito bizarro. Eu já te falei que eu evitei uma briga uma vez? Te contei. Não lembro. Eu acho que eu te contei. O metrô lotado, né, de novo. O programa de hoje tá, ó. O programa de hoje tá, ó. O metrô lotado, entra um cara... Porque assim, quando tá muito cheio, sempre ficam uns valentões na porta que não querem deixar ninguém entrar, né? Pra não ficar mais lotado. E, tipo, gente, enquanto couber gente, vai entrar gente, porque ninguém é dono ali do... E aí, esse cara tava na porta, meio que embarreirando as pessoas. E um outro cara querendo entrar, deu um empurrão nele, assim, E ele achou ruim, e o cara começou a entrar numa com ele. Só que assim,
tinha mulher, idosa, criança, tinha uma idosa com 2 crianças perto. Eles começaram a querer meio que cair na porrada. Gente, Dentro do metrô, lotado, fechado, a porta já tinha calor, fechado. provavelmente. Aí eu, não sei o que me deu, cara. Me baixou ali o macho alfa ali. Eu falei, ô, vai brigar aqui não, porra. O negócio até estourou aqui o som. Vai brigar aqui não, porra. Tá vendo que tem criança aqui, tem idosa, tem mulher. Porra, vocês são malucos? E eles? Aí eles... Nossa, que macho, né, gente? Obrigado. Aí eles baixaram a bola, assim, né? Aí depois que eu pensei, mano, o que eu tô fazendo? Imagina, né? você leva um soco na cara. Aí eu falei, quer brigar? Vai brigar lá fora, pô. Espera a porta abrir, cai na porrada lá fora, vocês dois. Aí a porta abriu, teve um que saiu e falou, agora, vem pra cá, não sei o quê. Aí o outro, vai tomar no cu, cara, vai tomar no cu. E aí o outro ficou chamando ele lá de fora, ele não foi, ele entrou de novo, aí ficaram batendo boca de novo. É muita falta do que fazer, gente. É muita falta de rola. Também. É muita falta do que fazer. E é um total desprezo o que tá no... É aquele que já vai tentar justificar. O que tá no cerne, no piredo do negócio... É um total desprezo pelas pessoas que estão ali. Tipo, foda-se. Até esse cara do telefone, claro que num nível muito menor, né? Porque não era uma briga nem nada. Mas assim, gente, é você ali tá num momento seu de intimidade, falando com a sua família, e você não tem o menor senso de coletivo, de que você vive com outras pessoas, que você tá no meio de transporte público, que ninguém é obrigado a isso. E esses caras acham que isso é ser homem, né? Porra. Exatamente. Isso é ser um merda. Exatamente. Isso é ser um merda. Então é isso. O meio de transporte público, ele te permite ver essas coisas que você geralmente, né, não vê, se você não faz parte dessa bolha. E é ali que você constata a merda que é a humanidade, assim. Porque é isso, é um total desprezo. Tem uma vez ou outra ali você vê um gesto de gentileza, uma coisa legal e tudo. Sim. Mas na maioria das vezes é merda. E aí eu fiquei pensando... Já que o problema são as pessoas, já que o inferno são os outros, quais são os tipos de passageiro, seja em ônibus, seja em metrô, que mais te irrita? Eu já vou dizer logo de cara o meu. O meu tipo de passageiro, por incrível que pareça, não são as velhas. O meu tipo de passageiro Qual é o contrário de preferido? Mais preterido, mais desprezível, é aquele que fica vendo vídeo sem fone de ouvido ou música. Mesmo. Ou ouvindo áudio de WhatsApp. E é sempre uma música merda. Sempre. Nunca uma música boa. Nunca uma música maneira. Você nunca vai ver isso merda. De uma pessoa... Quem gosta de compartilhar as coisas está sempre ouvindo merda. Você nunca vai ver isso, essa postura, de uma pessoa que está ouvindo música clássica. De uma pessoa que está ouvindo, vamos nem muito longe, um rockzinho progressivo, que está ouvindo, sei lá... Qualquer coisa que não seja merda. Qualquer coisa que... Aí a gente já entra no que é merda e a gente vai mostrar todo o nosso preconceito aqui. Não, mas é sempre uma música fodida, é sempre... É você situar É sempre uma música fodida, é sempre um vídeo fodido. Quando eu vejo a pessoa no celular, porque quando eu vejo que a pessoa tá... Se eu tô em pé dentro do ônibus, né? E a pessoa tá no celular, tá na minha frente, ouvindo coisa, nunca vai ser um vídeo inteligente. É sempre uma coisa do kawaii, e aí eu tô ali, coisa fodida. Exatamente. Claro, outro dia... É uma pegadinha, é alguém falando merda. É uma pregação evangélica, entendeu? Isso sempre quando não é o próprio evangélico. Enchendo a porra do saco dos outros. Pregando. Exatamente. Que nem teve um dia que o outro tava doido pra pregar, mas ninguém tava dando confiança pra ele. Ele se instalou perto de um velho lá. E aí ficou enchendo o saco do velho a viagem toda. Aí falou assim... Cara, que inferno. Aí pegou uma bíblia desse tamanho. Uma faca desse tamanho. Só um parênteses, que fique claro, nada contra os evangélicos, mas os evangélicos que enchem o saco dos outros, entendeu? Vai ficar na tua igreja, Pegou uma bíblia desse tamanho e começou a ler. Porque em Provérbios, você sabe que em Provérbios está escrito isso? Aí começou a ler alto pra caramba. E eu sem fone, porque tinha descarregado meu fone de ouvido. Que ódio que dá. E aí... O coroa só assim, balançando a cabeça. Ainda sendo muito educado. E aí ele falou assim, e eu me vejo hoje numa situação difícil. Coitado, numa situação difícil, que ele falou que tá numa situação que se eu começar a pregar aqui, eu posso até apanhar.
Eu posso apanhar, eu posso ser colocado pra fora do trem. Aí eu quase concordei com ele. Não E eu seria um que ia te enfiar a mão na cara. Senhor, você realmente corre o risco. Mas não é local, assim. Não é. Tipo, que nem Não assim, é as pessoas, elas têm que saber. E essa é a minha crítica, assim, a muitos evangélicos. Porque, assim, tem que saber o local. Não tem local de culto? Tipo, você vê um bandista fazendo isso Nunca vi. em metrô? Nunca Tudo bem, vi. eles botam também oferenda na rua, mas, assim, sempre num horário que não tem ninguém vendo, num lugar vazio, num lugar escuro. Assim, nunca tá diretamente... E tá ali, né? Tipo, ele tá fazendo um negócio ali dele. Não tá invadindo o espaço de uma pessoa. Você pode se incomodar se você for já, preconceituoso, né? mas aí você vai passar a ver e Acabou. seguir reto, entendeu? Vai reto. Agora, tipo, dentro de um espaço público. Ontem, por exemplo, parei pra tomar uma cervejinha lá com o professor lá, depois do colégio. Cara, rolou um culto no bar. Não era um bar, era uma... Tipo um negócio de... Como é que é aquele negócio árabe? Kebab? Redondo? Não, é... Esfirra? Esfirra. Era meio que um bar de esfirras, sabe? Só que lá na subida de Petrópolis, então um lugar meio provinciano também e tal. E assim, eu sabia já que isso ia acontecer, porque tinha uma senhora lá comemorando aniversário. E eu tava esperando já, até falei com meu amigo, cara, vai rolar um culto aqui a qualquer momento. E não deu nem tempo, tipo, começou culto mesmo. Cantando, o outro pegou um violão, blá, blá. E assim, tipo, foda-se os outros clientes. Foda-se se tinha cliente ali que não é cristão, se tinha cliente ali que é ateu, se tinha cliente ali, foda-se. Foda-se. Agora entendeu? Porque é a maioria do Brasil, então é aquilo. Não é, e aí o que eu ia falar também, eu tô achando engraçado, mas é verdade, assim, vai uma pessoa de candomblé fazer isso, começar a fazer uma batucada no meio da rua, é uma no meio confusão do bar. danada. Vai dar polícia, vai. Você pode ter certeza que vão chamar a polícia. Sim. A gente descambou, porque saiu do transporte. Mas com você sempre descamba pra religião, viado. Sempre descamba pra religião. Mas tudo começou. Mas aí agora vamos falar um pouco de Uber. Né? Porque a gente falou disso e tal. Ah, não, mas você não falou o tipo de passageiro que você também mais odeia. É esse também, do barulho? É o que fica ouvindo música fodida, vendo vídeo fodido e... Cara, outro dia tinha uma quer velha. pregar no metrô. Não consigo. Outro dia tinha uma velha. E eu vou te falar, tudo bem, os caras estão fazendo o corre deles e tal, estão atrás. Mas assim, tem vendedor que me irrita muito, assim. E eles sempre, eu não sei que... Eu devo ter cara de que vou comprar as coisas. Porque eles param do meu lado, cara. Independente de onde eu parar. Eles vêm pro meu lado gritar. E eles gritam, eles têm uma voz muito potente. Muito potente. Às vezes eu tô com fone de ouvido, eu tô ouvindo filha da puta aqui. Eu tô com fone no talo, eu tô ouvindo filha da puta gritar. E assim, os vendedores aqui do Rio de Janeiro, eu não sei se nos estados de vocês, nos municípios de vocês, é assim. Mas os daqui, eles dão tipo uma palestra antes de vender. Eles não podem só vender uma bala. Eles têm que falar de que a bala foi feita, para que a bala serve. Mas assim, a palestra é muito grande. É grande a palestra. E se você interromper querendo comprar, ele vai pedir para você ser educado. Ele tem que falar o discurso. Pera aí, rapidinho. Só um minutinho que eu tô acabando. Eu já vi isso. Só um minutinho, eu tô acabando, já vou aí. Ele tem que falar aquela porra daquele discurso todo. Gente, aí só que sacanagem não é mais comprar. Cara, pra quê? Era tão bom quando antigamente só aparecia lá o vendedor, não falava nem porra nenhuma, as pessoas já iam levantando a mão. Agora uma palestra do caralho. Mas também e é tudo mentira ainda. Eles vendem tudo, né? Tipo, antigamente era só bala, hoje em dia Mas assim, a maioria das coisas que eles falam é mentira. Então, tipo, é uma palestra totalmente inventada pra, às vezes, nem vender porra nenhuma. E a pessoa sabe que é, né? Tipo, os outros clientes. Mas enfim, as pessoas compram, que eu já vi. Compram qualquer merda. Copo, também, fone de ouvido, compra a porra toda. Vibrador. Agora, compra fone de ouvido pra não ouvir, né? Me lembrei de uma coisa. Cara, tinha uma velha, sei lá, deve ter umas 2, 3 semanas isso. Só pra dizer o tipo de coisa que eu sou obrigado a ouvir. O vídeo que ela ficava vendo era vídeo de Facebook do Bolsonaro. Então assim, é ali que eu vejo, tá vendo? É por isso que essa porra desse homem é eleito. Olha aí o exemplo da tia do WhatsApp que compartilha fake news e essa filha da puta que tá na minha frente. Lembrei de outra coisa.
Até esqueci o que eu ia falar. Até esqueci o que eu ia falar. Mas não, vamos pro Uber e aí depois eu lembro do que eu ia falar. Ai, bicha, com você sempre tem pausa. Que é? Eu vou ter que editar depois. Mas você já ia editar mesmo. Não. O que tu vai fazer? Ah, eu vou pegar uma cerveja, tô com calor do caralho. 2 horas depois. Ai, bicha chata. Dois 1000 anos depois. Anda. Ainda que essa camisa aqui é fresquinha. Mas vamos falar de Uber então. Vamos. Você então é uma pessoa que pega muito Eu Uber. sou Uberzeiro. E aí que tá. Então você deve ter mais história pra falar de Uber do que eu, mas deixa eu dizer. Eu sou o tipo de passageiro no Uber que eu não gosto de ficar de conversinha, entendeu? Eu não gosto. Eu gosto de ficar no Uber, quieto, ali na minha. Eu gosto de fazer um estudo antropológico. Se o Uber começa a puxar assunto, dependendo do assunto, dependendo do Uber, eu dou ali uma trelazinha e tal. Se Também for eu tenho bonito, que né? estar... E também eu tenho que estar num bom humor, entendeu? Mas de preferência eu não gosto que falem comigo. Só que existem Ubers que se assemelham um pouco a esse passageiro que eu digo que eu odeio, que é o lance... Eu acho que eu tenho encalacramento, problema com barulho. Cara, eu detesto a porra do Uber que fica ouvindo rádio e geralmente é aquela transmissão de futebol meio fudida. Eu não sei de onde que é aquela rádio. Mas eu sei que isso tem uma você sabe que eu locução. gosto. É uma locução barulho. Sim, eu gosto É uma qualidade disso. péssima. Eu gosto, isso me remete a um Nossa. passado. Isso me remete a um passado horrível. Não, a década de 80, me Ai, dá uma quero uma nostalgia. merda. Eu gosto de ouvir. Eu gosto quando ele tá ouvindo esse tipo de Nossa, futebol. odeio. E que é aquela quando- narração rápida ainda, né? Nossa, eu é uma gosto. qualidade de áudio Não, péssima. então isso que faz ficar É uma legal. merda. Eu gosto. E eu fico me perguntando, gente, que porra de rádio é essa que não melhora a qualidade do caralho do áudio, Não, entendeu? mas de propósito. eu acho que é de propósito mesmo. Gente. Parece coisa daquele radinho que até os caras levavam pro estádio, inclusive, velho. né? Levava o radinho, o cara tava vendo o jogo, mas tava com o radinho imagina você tá acompanhando. vendo o jogo do lado de No uma pessoa estádio de dessa. futebol. E isso me traz uma nostalgia boa. E eu odeio o Uber que fica ouvindo rádio, que não pergunta pra você se você quer que mude o caralho, e a maioria das vezes é música gospel. Aí, ó, você Vai. que tá falando de... Mas a maioria, gente, mas desculpa, mas assim... Não, quando ainda tá a música gospel até, e que tá meio baixo, beleza. E quando Não, começam se a tiver pregar baixo, na ok. rádio, Ai, que e ele inferno, deixa bem gente, alto. Que inferno. Outro Cara, dia eu tava no Uber do garoto, cara, era Ana Paula Valadão, era Nossa Diante Senhora, do Trono. esse E a homem ia Ana ganhar 5 Paula estrelas Valadão nunca. só ficava gemendo e falando alto. Aquilo foi me irritando. Não sei se vocês conhecem a Ana Paula Valadão. Não queiram, nem procurem. Cara, ela geme, ela fala, ela chora, ela grita. E ela fica repetindo. Aí eu fazendo uma lavagem cerebral nas eu pessoas. falei assim, tem como você tirar a Ana Paula Valadão? Eu nem pedi pra baixar, nem nada. Falei, tem como você tirar a Ana Paula Valadão? Tipo assim, bota qualquer outra pessoa cantando. Aí ele riu, ele falou, não, tem hora que ela fica chata mesmo, né? Tem eu falei, hora? cara, ela tá chata há meia hora já. Ela Aí é ele, insuportável. não, aí eu vou trocar aqui. Aí trocou, botou uma menos pior lá. E tipo, cara, mas eu não aguentei. Tipo, foi realmente muito ruim. Mas assim, a pior coisa no Uber pra mim, e quem me conhece sabe não, né? E quem mora no Rio de Janeiro também vai concordar comigo. É a porra do Uber no verão, calor de 2.800 graus, sem ar-condicionado. Não, e pior. Porra, isso é Pior. surreal, Às caralho. vezes não grita, Ih, que não olha aqui, posso tá gritar a estourando. história. E outra, não é nem só isso. Às vezes você pega o Uber Comfort, e às vezes eu tenho lá o negócio de Uber VIP, e não adianta nada. O Uber VIP, só pra só motorista 5 estrelas. Não adianta nada. Você tem que pegar, sei lá, Uber Black, pra você mas ter no Comfort ar-condicionado, eles são sei lá. obrigados a ligar.
Se tu pega o Uber Comfort, tem que estar lá. Tanto que eles perguntam a temperatura que você quer. Você bota lá, fria, Tem gelada. um que não é. Eu não sei agora. É o X. Acho que eu confundi. É o X. Não, tem um outro também. O X Tem não é. outro. Porque no meu aparece Uber X, Uber Black, que são as viagens mais baratas, Uber Não, Black, o Comfort e tem VIP. que vir. Agora, mas Um agora deles parece não- que todos têm que ligar o ar-condicionado no Rio Nossa. de Janeiro. Não dou essa De sorte. acordo com o decreto aí municipal. Agora, isso é o que mais me irrita, porque assim, eu vou falar sério, isso é uma questão de saúde pública. Isso Sim. é uma questão... No Rio de Janeiro é. No Rio de Janeiro gente. Como é que no verão do Rio de Janeiro, que é bizarro, o cara quer te levar quilômetros. Eu já peguei 40 quilômetros de viagem. O cara com ar-condicionado desligado num sol de meio-dia, sabe? Tipo, eu passando mal dentro do carro. Não tem E ele próprio passando mal, porque eles se fodem ainda mais do que a gente. Como o Entendeu? próprio metrô, assim, né? Tipo, o metrô também no verão, canso de pegar, a porra do ar-condicionado não está funcionando, e no inverno tá um frio do caralho dentro do metrô. Gente, assim, é surreal. Vamos ler as caixinhas de pergunta? Vamos. Então vamos lá. As cartinhas dos nossos. clientes. Aliás, gente, quase final do episódio eu não divulguei os Instagrams da gente no início. Então vamos lá. Sigam a gente, está aparecendo aqui embaixo. Por sua culpa agora, a porra da minha edição, que já tá toda preparadinha, eu vou ter que inverter essa merda. Tá aqui embaixo, ser olha, preguiçoso, @Daniel ser Bartolomeu, ou tá aqui também, que eu posso estar com preguiça e tá aqui do lado dele. E sigam ele também, @Dan Carrarini, Carrarini com I no final, e eu Bartolomeu com TH. E votem nas minhas enquetes do Instagram, hein? Aqui em cima está o Instagram do nosso podcast, @Petigato Podcast. Vai lá seguir a gente, Hoje participar das você caixinhas de pergunta. fez e tudo eu fazer uma enquete com o motorista do Uber Ah, que eu tava é, vindo pra é. cá. Você perguntou, fala pra ele, porque eu tava no Uber, falei pra ele que tava vindo. Aí ele pergunta o motorista Coleta o que ele material mais pra gente. odeia no passageiro. Ah, E ele respondeu, o quê? a coisa que ele mais odeia é o passageiro fazer ele esperar. Tipo, isso é uma filha da putagem mesmo. Sabia. Se você faz isso, você é filha da puta. Tá? Lamento te informar. Vou defender Se os você filhos mora da em puta. prédio, porra, desce da porra do prédio, chama a porra do Uber lá embaixo, E quando a caralho. gente faz isso, desce, e quando eu estou na porta, o filho da puta cancela a viagem. Ele é Porque filha da puta várias vezes também, acontece se isso ele faz comigo. isso. Gente, Mas isso não justifica. Mas olha só. Chama outro lá embaixo. eu sou Você libriano. vai chamar daqui do 8º andar, vai esperar o cara aceitar pra Não, depois chamar o escuta, elevador pra descer. Escuta. Eu sou libriano. O que isso significa? Libriano é um signo que gosta de... Não é que gosta de servir, mas ele o libriano é o outro. É a preocupação com o outro. Ele faz as coisas primeiro pro outro antes de fazer pra ele mesmo. Zorionária. Minha amiga, você tem varizes? Eu tenho uma preocupação absurda com isso. Tanto que esse episódio é praticamente sobre isso. A minha preocupação com as pessoas no metrô, no ônibus, eu não faço com elas o que eu não gostaria, o que eu não gosto que façam comigo. Total. E se eu justamente não fosse uma pessoa que estivesse cagando, eu estaria ouvindo música alta e foda-se o caralho. Mas não, eu tenho preocupação com o outro. Cara, eu peço meu Uber aqui, eu moro no 8º andar. Quando tá faltando assim, tipo, aí eu espero ele aceitar. Eu não chamo lá na porta, até porque minha porteira é fofoqueira pra caralho. Se eu fico lá, ela fica vai puxando ouvir esse assunto. podcast. Nada. Ela Eu fica vou lá passar puxando lá embaixo assunto. hoje, Então eu eu vou gosto falar, de ouve chegar. nosso Eu gosto de podcast. chegar lá embaixo e já ir pra rua, porque se eu fico no saguão do hotel, do prédio, ela fica puxando assunto, eu não gosto. Então o que eu faço? Eu chamo meu Uber aqui do 8º andar. Quando está faltando 2 minutos pra ele chegar, eu chamo o elevador e desço. E se ele já estiver na rua? Mas aí não estaria 2 minutos. Não, aí ele já... É o tempo certo. Mas, cara, várias vezes, eu faço isso e quando eu chego lá embaixo, o filho da puta, depois de eu ter esperado, sei lá, 10 minutos, 7 minutos, quando eu chego na porta do meu prédio, que eu também já saio direto, eu não fico ali parado no saguão pra porteira não puxar assunto comigo, ele cancela a viagem. Então, porra, eu entendo as pessoas que esperam o motorista chegar pra poder descer sim. E tutupão. Mas É um risco, não entendo, é um risco. não, porque você pode ficar no... Você tem esse problema, eu já mas não aí tenho. Eu sou chato. É. Eu sou chato pra caralho. É. Então vamos lá, botei aqui os Instagrams, sigam a gente, tutupom, não sei o quê. Então vamos lá. Aí a pessoa escreveu assim. Número 1, gente... Ah, tá. Respondendo sua caixinha de perguntas. Peguei ônibus minha vida toda. Me irrita. Número 1. Gente que não faz fila direito. Número 2. Gente sem fone. História ruim. Viajando de ônibus,
O ser que sentou na poltrona do meu lado saía para fumar toda a parada e voltava fedendo cigarro. Um horror, queria matar o indivíduo. Ele tá falando de viagens Tá, que com tem paradas e parada. tal. Eu te entendo, Esse mas a pessoa negócio também de tem direito de fumar, né? fila de ônibus. Isso deve ser. Aí tem até um meme daquela. Não tem uma velha que fala: já faz pra mais de 10 anos que eu faço minha calçada, ele quebra. Eu faço, ele quebra. Aí bota assim: a senhora que eu nunca vi puxando assunto comigo no ponto de ônibus. E sempre tem, né? Isso Isso também é interessante falar. História boa, ele compartilhou uma história boa. No meu ensino médio, eu e algumas senhoras que pegavam todo dia o mesmo ônibus. Ainda tem isso, as amizades íamos no conversando. ônibus. Gente, tu acredita que Amizades eu já de peguei um ônibus, né? ônibus na época do meu ensino médio lá, que eu às vezes pegava, eu andava de metrô, que nem eu falei, que eu descia no centro, na Rua Uruguaiana, mas tinha vezes quando eu acordava mais cedo, eu pegava um ônibus que fazia ponto final perto da minha casa e eu ia sentado dentro do ônibus, mas eu evitava pegar porque ele dava muita volta e o tempo era muito maior. Cara, eu lembro de uma vez, teve uma festa de aniversário dentro do ônibus. Rola. Quando eu vi, assim, tava a pessoa botando balão, E com certeza elas se conheceram pessoas no tirando ponto ali, né? tapaué com salgadinho. Me ofereceram salgadinho. Tu comeu? Não. História boa. No meu ensino médio, eu e algumas senhoras que pegavam todo dia o mesmo ônibus, íamos conversando de manhã, rindo, e deixávamos um pouco enfurecido o resto do ônibus que não queria barulho cedo. E você Bicha, seria eu estaria putíssimo com você. Estaria puto. KKKKK. Nesse caso, eu era inconveniente. Então, não vem reclamar das pessoas sem fone, que nem você falou lá. Cara, eu tenho uma amiga que conhece um casal que eles casaram, mas eles se conheceram No ônibus? no ponto de ônibus. Gente. Porque eles pegavam sempre o mesmo ônibus e eles acabaram tendo um relacionamento, se casando. Isso é uma Gente. história do caralho. né? É legal, eu gosto dessas histórias. Quando é boa, eu gosto. Lê esse, porque esse você vai gostar de ler. Então, eu tava perto das. Não vai revelar quem for. Eu vou. Então, eu tava perto da escola na qual eu trabalhava. Daí, levantei e fiquei na parte... O nome da escola O nome da escola. Eu gosto desses detalhes que não fazem a menor diferença. Então, mas a pessoa vou ler escreve. com detalhe. Então, eu tava perto da escola na qual eu trabalhava, Monte Moriá. Daí, levantei e fiquei na parte da frente para descer. Antigamente, a gente descia pela frente. Eu peguei essa verdade, época, a gente entrava por trás. E o motorista parou o ônibus para eu descer. Quando eu comecei a descer os degraus, eu senti um quente escorrendo pelas minhas costas. Gente, Eu tava com a blusa da escola toda arrumada. E quando eu desci, ele desceu atrás de mim. E eu fiquei sem acreditar no que tinha acontecido. Pasma. Ele só levantou o braço como pedindo desculpa e continuou a vomitar no poste. ai meu Gente. Deus, a pessoa foi vomitada. Essa é minha irmã do meio. Ela foi vomitada, eu lembro dessa história. Meu Deus. Ela falou que foi um vômito muito Mas líquido, assim, parecendo cachaça. Tem o resto? daí eu não tinha. Daí eu não tinha mais o que fazer, né? O cara tava mal. Eu fui pra escola me lavar, trocar de blusa e fiquei com um cheiro horrível de cachaça, de vômito com cachaça. Caralho, amiga. Isso quantos anos? Ah, ela trabalhava já. Isso, tem uns... Meu Deus do no céu. mínimo 6 anos, 7, por aí. Nossa, eu não vivenciei nada parecido, assim. Não, tipo, tomar uma vomitada assim, puta eu que lembro pariu. uma vez, voltando da faculdade, com uma amiga, eu lembro dessa amiga passar mal dentro do ônibus e vomitar. Aham. Mas, enfim, né? E lembro uma vez eu indo pra escola também, nessa mesma época do ensino médio, eu indo pra escola de ônibus. Quando eu tava... O engraçado que eu lembro o caminho, assim. Eu tava passando por Ramos. Eu tava passando pela rua Muito Uranos. pobre. Muito O pobre, rico gente. nunca vai saber o que Já é isso. nunca vai saber. Mas assim, eu tenho orgulho, assim, sabe? Tipo... Enfim. De Eu tava ter passado pela de rua ter passado Uranos. pela rua Uranos, no 340, que é uma linha de ônibus que nem existe mais. 340, 345, Vila Cosmos, Praça 15. Aquele, né? Aquele. Viado, me deu um piriri. Ah, isso aí Não, já me deu deu um também. negócio que assim, caralho, assim, Cara, eu caga passava nele em mal, ônibus eu suava. é um terror. Aí eu desci, falei, cara, foda-se a escola. Desci na rua Uranos,
atravessei, acho que pro outro lado, não lembro agora, e peguei o mesmo ônibus voltando pra casa. Mas assim, é horrível passar mal em ônibus. Tu Horrível, lembrou da época horrível. que tu se cagava quando tu era criança? Eu me cagava muito criancinha, né? Não quando eu pegava um ônibus e andava sozinho. Cara, eu já aí- tive piriri em ônibus também. Eu tive que descer, porque assim, eu tava suando frio. Sabe aquele de você suar frio, que dá um frio na espinha, assim? Eu tive que descer e procurar um bar pra eu poder fazer cocô. E fica aqui o seu pedido para ter um episódio sobre cocô, né? Que você, o Exatamente. sonho da vida dele é ter episódio sobre Esse merda. episódio vai bombar e vai deixar a gente Se famoso. você quer um episódio sobre Sobre cocô, cocô, bota nos bota comentários. aqui. Gente, Por bota favor, nos gente, comentários. eu sei que vocês Se querem. tiver comentário, se tiver 2 comentários, olha só, né? Olha, é porque ninguém comenta. Tá implorando. Se tiver 2, eu faço esse episódio. Por favor, gente, 2 episódios, 2 comentários sobre cocô. Outras pra gente pessoas, fazer um você vai episódio mandar, foda. você vai mandar o cafito Aí- no meu comentário, né? Não, eu vou fazer fake. Olha lá. Aí compartilharam coisas mais menores. Boy lixo com as pernas abertas ou tentando esfregar. Isso me enfurece. Com certeza, se um de nós fosse mulher, a gente também teria esse tipo de reclamação, né? Porque eu imagino como é que deve ser. Não, mas às vezes eu abro minha perna pro cara dar uma fechada. Desculpa, arrotei porque eu tô bebendo cerveja. Não entendi. Eu tô sentado. O metrô do Rio agora tem 2 tipos. Tem um que tem bancos de duplas e tem um que tem uma porra de um banco assim, direto. Eu odeio Que as isso. pessoas ficam assim, ó, uma coladinha na São outra. 9 de um lado, 9 do outro. Ah, vai pra merda, né? E aí tem gente que senta assim. Aí, porra, tem uns caras às vezes que estão sentados assim, eu abro minhas pernas também pra ele, Pô, a pra ele pessoa se que é mancar. sacuda, caralho. Aí ele dá uma fechada, eu sei. Pô, eu também não aguento ficar com a perna Mas muito não, tem, fechada. mas não tem necessidade. Ou eu cruzo assim com ela, tipo, comer um cocô. 4. Você parece Eu tô com a perna cruzada igual mulher. Ou eu cruzo assim, tipo um 4, ou eu fico com ela aberta, mas assim, não aberta igual esses caras que, porra, o cara parece que tá fazendo abertura sacudo. pra, Deve tá pra com- luta, pô. Aí uma amiga respondeu assim, mais fácil perguntar o que não irrita, né? E não falou nada, o que irrita ela no transporte público. Mas você pega transporte público, minha filha? Quem é rica? É uma amiga minha que eu duvido pega transporte só público. pega Uber, é a cara dela. E aí eu vou ler mais nem um, tô você lê vendo, os mentira. outros. Tenho pavor de Uber que puxa papo sobre política. Eu também. Até porque a grande Não, maioria depende. é bolsonarista. Pois é, então. É porque assim, gente, tem uns perfis que você não vai arriscar, entendeu? Porra, tu tá vendo ali. O cara tem a cara. Tu vai puxar algum assunto. Pô, um amigo meu uma vez botou a gente num enrascado suede. Foi puxar um De novo, assunto com suede. um coroa lá que tinha cara, só De faltava a bolsonarista. bandeira do Brasil e um boné do Brasil. Porra, aí o cara respondeu, ele não gostou da resposta, claro. Eu falei, Gente, me porra, lembrei tu de uma não tava história. vendo que o cara tinha cara ali. Nunca mais eu converso no Cara, Uber. vocês acreditam uma vez não, foi agora, carnaval. Eu tava indo pra cidade do samba buscar minha fantasia do Salgueiro, do desfile do Salgueiro. Porra, Daniel, olha só. Você é um motorista de Uber. Aí você pega uma bicha. Tudo bem, eu não. Enfim, mas você pega um cara. Você não... Se você eu ficar com a minha. quieto, você não se eu parece. se eu não abrir a boca, eu não pareço. Não. Né? Já me falaram isso. E você, às vezes, tem umas posturas que tu parece um hétero ceboso, um hétero raivoso. Um hétero top? Não top, assim, Ah, bom, mas assim, porra. um hétero meio... Eu, uma menina. Não, um hétero meio marrento. Tu parece, às vezes, quando tu fica de boca fechada. Abriu essa Abriu a boca... boca, fudeu. Enfim, para que eu tô perdendo o fio da meada. Tá. Ah, tá. Você é Uber. Aí você pega um cara, independentemente de ser bicho ou não, com uma camisa do Salgueiro e o destino é a cidade do samba. Daniel, você, Uber, e era um velho, tá? Só um pequeno adendo. Não tá nítido que eu sou uma pessoa que gosta de carnaval? Sim. O filho da puta do velho começou a criticar. Ah, porque Rio de Janeiro é uma cidade que não tem que ter carnaval, uma cidade que não é preparada pra ter carnaval. Porra, é a Vive um cidade do inferno. carnaval, cara. Não, ainda virou pra mim e falou assim, você acredita que ontem eu peguei uma senhora, era 6 da manhã, a senhora estava indo pra um bloco. Ué? Ele achando isso um absurdo e ainda completou com a seguinte frase, eu fico me perguntando, cadê o marido dessa senhora? Cara... Ou seja, é um velho preconceituoso, machista, filho da Alienado. puta. Com certeza é bolsominion, aí já vem um pacote completo, eu acredito. Não é um idiota. E eu com a minha camisa do Salgueiro, aí eu fiquei calado assim, né? Aí ele demorou assim 1 minuto, 2 minutos, aí ele... Você não concorda comigo não, né? Eu falei assim, nem um pouco.
Aí ele não, eu falei assim, tipo, nem um pouco, assim, rindo um pouco. Ele não falou mais nada. Porra, eu tava indo pra cidade do samba, gente. Com uma camisa do Salgueiro. Gente, isso aí é caralho, muita vai se falta de fuder. noção. Enfim, leia aqui essas duas últimas. Deixa eu ler. Essa aqui. Tem que fazer um óculos, cara. Aumentei a tela pra bicha. Viajar em pé. Gente com celular, sem fone. Homem com a perna reganhada. Tá vendo? Isso é um problema das mulheres. E esse aqui, já leu? Já, só falta esse agora. Não gosto de ouvir louvores no transporte, seja Uber, seja trem. Odeio. Pois é. Ou seja, gente, não sou só eu, né? A reclamação não é só minha. Batemos 58, quase 1 hora de episódio. Sim. Eu não tenho mais nada pra falar. Só que a única coisa que eu gostaria de dizer é que eu espero... Eu não me considero uma pessoa ambiciosa. Assim, eu tenho uma ambiçãozinha na vida, mas eu não tenho, tipo... Eu não quero um dia, sei lá, ter um apartamentaço na Zona Sul. Não, adoro morar aqui no Grajaú, na Tijuca. Eu ficaria por essa região a minha vida inteira. Mas eu tenho um objetivo na minha vida, gente. Que é nunca mais andar de meio de transporte público. Isso eu gostaria muito de alcançar um dia. De ser uma pessoa que só anda de Uber, de táxi. E ainda assim... Também não quero ter carro, né? Eu sei dirigir, enfim, tirei carteira, mas nunca quis ter carro. Agora, sabe uma coisa engraçada que eu pensei quando você falou lá no início do episódio que você não anda mais de ônibus, que você só anda de Uber? Na época da pandemia, quando a gente começou a ter que voltar a trabalhar, e ainda estava rolando a pandemia, eu só andei de Uber naquela época. E foi uma época um pouco mais apertada de grana, e foi possível pra mim também só andar de Uber. Mas é aquilo, né? Aí já entra na questão também de eu ser meio mão de Mas vaca, assim, eu não ando só de Uber. Quando eu posso ir de metrô, eu vou de metrô. O que também não quer dizer muita coisa, porque o metrô tá caríssimo aqui no Rio, né? Tá quanto? E vai aumentar, né? 7 Acho que tá pra 7,90, 7,50, uma coisa assim. Merda. Vai aumentar? Eu acho que vai. Que isso, cara? Acho que vai. Isso tá sem condições. Mas, pelo menos a gente não mora na Índia. Por quê? Já viu? Já. Já viu os ônibus de lá, todo mundo em cima, o ônibus quase virando. Não, e tem aqueles... e o próprio trânsito doida. também é um caralho lá, né? E gente pra porra. E isso é assim lá mesmo, né? Porque tu vê isso em série, em filme, em tudo. Mas sabe uma coisa... Em vídeos que botam... Mas sabe uma coisa assim, sem querer dizer assim, tipo, a gente sabe que isso não é essa questão, por exemplo, do metrô que para na estação do Botafogo, as pessoas empurram e Essas pessoas acho que iam gostar de morar na Índia, do transporte da Índia. Tem gente que fala, isso é coisa de latino, que não sei o quê. Cara, não é. Porque eu lembro de quando eu pegava metrô no México, claro, né, tipo, na cidade do México, em algumas estações, também não vou generalizar. Cara, eles tinham um negócio que era assim, tipo, tinha a porta do metrô e tinha um desenhado no chão da plataforma, um negócio assim, coloque-se, você que vai entrar, coloque-se desse lado. Era uma coisa organizada e em algumas estações, pelo menos, eu não gosto de generalizar porque a gente não sabe. Lá são muitas linhas lá, né? As pessoas respeitavam, assim, Sim, pelo que eu vi, sabe? sim. E uma outra coisa que eu lembro, e aí foi do metrô de Paris... E eu lembro, assim, que, tipo, isso me chamou muita atenção, porque é até uma coisa pra evitar até suicídio, assim. E eu já vi em algumas linhas de São Paulo. Eu acho que o metrô de São Paulo tá sendo renovado, não sei, reformado. Tem algumas estações que eu já vi isso. Que ela tem 2 portas. Então, assim, tem a plataforma, e aí você não dá de cara pra linha. Aqui, né? Tem uma barreira de vidro. E aí o metrô chega, a porta do metrô abre e aí depois abre aquela segunda porta. Sim. Eu acho que isso, de uma certa forma, facilita, não só essa questão da pessoa se matar, se tacar na linha do trem, mas até esse controle, assim, de você... E aqui tem muito, né? Porque eles não falam, Eles não né? falam, mas eles aqui as falam pessoas assim, se matam. Como é que eles falam? Houve um acesso indevido. Acesso indevido ao... Aí tu já sabe que foi uma pessoa que se tacou, que se matou. Eu já vi um vídeo no TikTok, não da pessoa se matando, mas do pós. Alguém filmou a galera assim, tipo, na estação da Carioca. Também, já vi. Uma mulher assim, chorando muito, tapando assim o rosto, porque alguém tinha acabado de se matar. Imagina. Não vamos terminar assim, Não, e eu sempre fico pensando nisso, às vezes, quando eu tô na plataforma, eu, tipo, gente, será que alguém aqui vai se matar?
Não, e Aí a tem vezes pessoa que me dá uma impressão tem de que vai, tem aí um eu vou e vídeo de faço uma assim. mulher empurrando a outra. A mulher Deus nem me conhecia a defenderai. outra. Do nada, ela empurra a mulher. E a mulher morre? E a mulher tá com um carrinho de bebê. E Cara, aí? loucura. Não, aí conseguem... Mas a ela mulher meio empurra que antes do briga. metrô chegar ou ainda não tá... Tem 2 vídeos. Um que uma mulher empurra a outra cai realmente. E outra que tem uma briga, é um negócio de carrinho de bebê. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E aí alguém ajuda ela lá, mas assim, a mulher fica tentando tacar a outra no trilho. E Deus aí me depois livre. eu li que elas nem se conheciam. Tipo, Era uma louca que... Era uma louca. Não teve a mulher que empurrou o padre Marcelo? Tem! E às vezes eu tô Ai, assim, gente, confesso que eu perto do rio desse trilho. vídeo. Às vezes eu tô perto do trilho, eu fico pensando, já pensou vem uma doida, um doido aqui e me empurra? É, eu já Por pensei isso que nisso tem também. aquela Aí, faixa às vezes, quando eu tô amarela, né? muito encalacrado com essa ideia, eu me afasto um pouco. Porque pode vir uma doida do padre Marcelo. Pode vir a dura do Padre Marcelo. É. Marcelo empurrar a gente. Para, eu já tô, gente. Cerveja. Essa bicha me obriga a beber quando grava podcast. Eu não tenho mais nada pra falar, você tem? Não. Então vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar por aqui. Nos vemos daqui a 15 Espero que vocês dias. tenham gostado. Espero que vocês tenham... Divulguem, compartilhem, Vamos botar de salvem. novo, ó. Tá aqui, @Petit Isso. Gâteau Podcast. Compartilhe aqui o em podcast cima. com as pessoas. Sigam que a gente você lá no conhece. Dá essa força pra gente aí. Eu sempre coloco lá. Se você gosta, né? E Se você também- não gosta da gente, Vai pra casa do caralho. E aqui embaixo tá o nosso Instagram, @Daniel Bartolomeu com TH, @Dan Carrarini com I no final. E eu tenho outra coisa pra dizer, que eu sempre posto lá no Instagram do podcast, né, as caixinhas de pergunta, mas como eu tenho mais seguidor, e ele também, a gente compartilha mais no nosso, as pessoas compartilham as histórias mais no nosso. Só que eu também posto, né, os cortes dos episódios pra, né, antes de geralmente segunda-feira e na semana seguinte que não tem episódio, eu posto um corte. E eu geralmente posto também o corte no meu TikTok. E aí é o meu TikTok pessoal, @Daniel... Eu não sei qual é o meu TikTok, não sei o endereço. Mas eu vou colocar aqui embaixo. Sim. E aí vocês que estão vendo no videocast, e me vocês sigam sigam. no Instagram e votem nas minhas enquetes Ele toda faz quarta enquete. e todo sábado. Ah, tem isso Quando agora? eu consigo, né? Ah. Eu lanço Nunca me quartas toquei no e dia. sábados. Tem enquete sobre personagens, hoje eu lancei uma sobre A de hoje foi atores. grande pra caralho. E Eu tá tava assim, bombando, gente, não acaba e tão me nunca. xingando muito, porque eu faço disputas bem difíceis, sabe? Eu xinguei os Tipo, seus seguidores, né? Que vieram dizer que... Gente, entre Glória Pires, Patrícia Pilar e Foi Glória Pires... e Adriana Esteves. Gente, a Patrícia Pilar perder... Pras Mas duas, enfim. tá perdendo pras Mas duas. enfim. Quero terminar aqui de novo com uma mensagem, que eu tô terminando quase sempre. Um trocadilho, gente. Lembre-se, no transporte público da vida, a gente perde o ponto, mas nunca perde a piada. 6 e ônibus. 6 e ônibus. Estamos terminando, não vamos dizer a hora, porque isso está indo ao ar no dia 29 de abril, terça-feira. Graças a Deus. Então, né? gente, compartilha, segue a gente, Isso, comenta. gente. Muito obrigado Comenta lá por se terem vocês querem o ouvido episódio até sobre aqui. o cocô. Por favor, gente. Muito obrigado. Episódio sobre cocô vai alavancar a nossa carreira. A gente vai começar nossa carreira na merda, né? Literalmente. A gente já tá na merda, viado. Tchau. Beijo, gente. Episódio A gente é muito sobre legal. cocô. A gente eu não sei porque que a gente é pobre.